Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a incapacidade termina, o que o perito do INSS faz? Vocês vão ficar abismados com o que eu vou desenvolver aqui, com o que eu vou detalhar. Quando uma pessoa se encontra em uma situação de incapacidade e precisa recorrer ao INSS para obter um benefício, é comum surgirem dúvidas qual o papel do perito, como ele determina o fim da incapacidade. O perito do INSS é um profissional responsável em avaliar a situação do segurado, analisar documentos apresentados, realizar exames quando necessário, a fim de verificar se a incapacidade ainda persiste e se houve uma melhora da condição de saúde. Bom, ele é o perito responsável em avaliar, mas ele não cumpre muito bem o papel. Sua função deveria ser de garantir a justa concessão ou prorrogação de um benefício, assim como também a suspensão e a cassação do mesmo, se for o caso. Isso ele sabe fazer muito bem. Ao solicitar o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o segurado ele é obrigado a passar por perícia do INSS. Nesse momento, é importante que ele esteja com toda a documentação médica atualizada, laudos, exames, atestados, relatórios, qualquer outra informação que comprove a sua condição de saúde. Durante a perícia, o perito realizará uma avaliação clínica. Não, ele não realiza. A maioria não faz isso. Analisando sintomas, não faz. Limitação física ou mental, não faz. Bem como as possibilidades de reabilitação. Ele também não faz. Não vamos generalizar, mas 80% dos peritos não fazem exames, não olham na cara do segurado, não ouvem o que o segurado tem a dizer. Quem sabe e pode levar informações para o perito com relação à incapacidade, ao que está acontecendo e por que está impedido de trabalhar, no caso é o próprio segurado. Então seria como um médico. O médico pergunta o que está acontecendo numa consulta. E você vai falar, ó, está acontecendo isso, isso, isso. Quando eu vou fazer tal atividade, dói aqui ou eu não consigo. Esse é o papel do perito. Isso se chama ética médica, que na maioria dos casos dentro do INSS não acontece. Durante a perícia, o perito, ele deveria, além de tudo, solicitar exames específicos e complementares para análise, para obter informações mais precisas sobre a saúde do segurado. Com base em todas essas informações coletadas, esse perito ele deveria emitir um laudo médico, no qual constaria a conclusão sobre a incapacidade desse segurado. Caso ele constate a persistência da incapacidade, o benefício deveria ser mantido ou prorrogado. Porém, se houver uma melhora na condição de saúde, poderá ser suspenso ou até mesmo cessado. É importante ressaltar que o perito do INSS possui expertise na área de medicina, isso é o INSS falando, e sua avaliação é baseada em regras estabelecidas na legislação. Então vamos ter que mudar a legislação e colocar de uma vez por todas alguma cláusula, alguma coisa nessa legislação que puna o perito que não cumpra a sua obrigação. Apesar que nós já fizemos vídeos aqui, se caso você tiver uma cessação de benefício injusta por uma negligência do perito e isso lhe causar um dano material, financeiro irreparável, você pode processar o perito, tá? Você pode entrar com um processo, mas é necessário você ter testemunhas, é necessário você ter algo que comprove que o perito foi negligente. Você pode fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina, apesar que existe um corporativismo muito grande, pessoal, né? Os diretores do Conselho Regional de Medicina passam pano, né, para esse tipo de coisa. Isso se chama corporativismo. É fundamental apresentar todos os documentos médicos disponíveis e transparentes para a realidade do segurado durante a perícia. Válido lembrar também que caso você não concorde com a decisão do perito, você pode solicitar uma nova perícia ou até mesmo recorrer na junta de recursos do próprio INSS para uma reavaliação da condição de saúde. Não resolve nada, viu, pessoal? Essa junta de recursos, infelizmente. Bom, o perito do INSS, na análise do segurado, através de uma avaliação clínica e análise de documentos médicos, ele toma a decisão determinante se vai ou não continuar sendo pago o benefício. No caso das perícias judiciais, como o segurado também deve se comportar? É da mesma maneira? Bom, quando está envolvido em um processo judicial que envolve perícia, o segurado
ele tem que agir de uma maneira adequada perante o perito judicial. A perícia judicial também é um procedimento essencial para garantir um julgamento justo e imparcial, e a forma como o segurado se comporta durante o processo pode ter um impacto, sim, no resultado final do caso. A primeira coisa que você precisa ter em mente é a importância da transparência e honestidade durante o processo da perícia. É fundamental você fornecer todas as informações ao perito, fornecendo respostas claras, precisas. Muitas vezes na perícia judicial, você vai ter a oportunidade de falar para o perito qual é a sua situação, o que acontece, por que você não tem condições de trabalhar. Geralmente nas perícias judiciais acontece isso. Algumas vezes eu recebo reclamações aqui no canal, nos comentários, dizendo que os peritos judiciais também trataram da mesma maneira que no INSS. Mas é muito pouco comparado com o que acontece no INSS. Por exemplo, se você ocultar ou distorcer informações, fornecer respostas evasivas, podem prejudicar a credibilidade do que você está falando para o perito. E o perito, ele vai relatar isso para dar uma posição para o juiz no processo. Além disso, é importante que o segurado esteja preparado para a perícia, também reunir toda a documentação, provas necessárias para comprovar as suas versões do fato. Isso pode incluir laudos médicos, fotografias, chapas, ressonância magnética, histórico cirúrgico, tratamentos, receituário médico. Quanto mais evidência você puder fornecer ao perito, mais forte vai ser a sua posição no processo. É fundamental que você também seja respeitoso, cooperativo com o perito. Isso inclui responder de maneira educada, evitar confrontos desnecessários e seguir as instruções. Tem gente também que é um pouquinho ignorante, né? É que também às vezes está tão cansado de tanta sacanagem que acontece, que a gente acaba às vezes se revoltando, dá para entender. Lembrando que o perito também, lá na justiça, ele é um profissional imparcial. Imparcial a gente pode até concordar, porque ele não tem vínculo nenhum com o INSS e nem com a justiça. Ele não tem cargo fixo na justiça. Ele ganha quando ele é convocado, é como se fosse um advogado, ele recebe honorários. O juiz o convoca, ele vem, faz a perícia e recebe. Mas ele não tem vínculo nem com a justiça nem com o INSS. O objetivo dele é analisar os fatos e apresentar um parecer técnico para o juiz. Hostilidade e desrespeito com o perito pode prejudicar aí, no caso, a impressão negativa que ele pode ter e acabar te prejudicando no processo. Você dá uma resposta muito ríspida, ele de marra, ele coloca lá que não existe incapacidade. Então é muito importante tomar cuidado, tá? O perito, ele é um profissional qualificado que pode fazer toda a diferença no caso. A conclusão do caso, o juiz não é obrigado a seguir o que o perito determina lá no laudo. Por exemplo, se ele colocar que não existe incapacidade em você, o processo não está perdido. Por quê? Porque você tem outros elementos robustos que comprovam que você realmente está incapaz para o trabalho. Quais são esses elementos? A documentação anexada no processo. Por isso que eu sempre falo, é importantíssima documentação, pessoal. Documentação é 80% de tudo aí para você ter sucesso. Ah, mas o perito do INSS não olha, problema dele. Se ele negar, você entra na justiça. O juiz, de acordo com a avaliação da perícia judicial, como eu falei, ele pode tirar as suas próprias conclusões. Pode ser um pedido lá na justiça de aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente. O juiz é responsável em tomar decisões baseado nas evidências e argumentos apresentados. Nesse contexto, o parecer do perito judicial também vai exercer um papel importante, mas não é a pedra, né, que vai dar a decisão para o juiz. De acordo com o artigo 476 do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a seguir o que, por exemplo, o perito determina lá no laudo. Ele pode ter uma convicção contrária à do perito, mesmo se a decisão do perito for favorável a você, o juiz pode interpretar que não. O juiz pode, no caso, inclusive, pedir uma segunda ou terceira perícia. Eu já vi acontecer isso, pessoal, porque ele fica na dúvida e o juiz não é louco, ele vai seguir o que está na lei, né? Da mesma maneira que, se o perito judicial não lhe favorecer,
acontecer, ele também pode tomar uma decisão contrária, devido à documentação que você apresentou. Então, esses são cuidados que você deve tomar segurado, tá? Dentro do próprio INSS e na Justiça. A mesma lei que rege o INSS é a mesma lei que rege a Justiça. Não adianta, muitas vezes, perder a cabeça ou desistir, pessoal. É um direito seu. Você paga e você tem direito. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que vocês que estão chegando a primeira vez aqui tenham gostado do vídeo, tirado dúvidas e tenham sido esclarecidos. Uma coisa importante, eu sei que vocês ganharam, conhecimento. A partir de agora vocês sabem um pouquinho mais como funciona essa máquina chamada INSS. É problemático. Quanto mais você souber, mais você vai saber lidar aí com decisões, com problemas, obstáculos que aparecerem, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ser sempre atualizado em primeira mão com os nossos novos conteúdos. Fora isso, você tem todos os conteúdos à sua disposição. Não paga nada, fique à vontade para assistir quantas vezes quiser, de onde quiser, tá bom? O importante é você estar inscrito no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, sempre incentivando, ajudando, interagindo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, muita saúde, muito amor, muita harmonia, esperança, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.